Olá, muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso episódio de número 64 pela TV Poços, pelo YouTube, pelo Spotify. E hoje o papo não é sobre quadrinhos ou sobre um cachorro fofo chamado Logan. É muito mais sobre conhecer o quadrinista que está aqui comigo hoje. Seja muito bem-vindo, Carlo Campos. Muito obrigado, grande Bruno. É um prazer estar aqui. Eu queria muito participar. Assim, a gente quer muito participar e ao mesmo tempo fica com medo de participar. Mas é um desafio bem legal e eu tenho certeza que vai ser uma horinha bem fera de um bate-papo aqui. Legal, cara. E a construção do nosso episódio foi muito bacana, que você me mandou uns elementos que eu fiquei bem curioso. Então eu já vi que a gente vai ter muita coisa pra falar sobre, né? Principalmente esse bloco de falar sobre os livros. Já vou dar um spoiler pra galera, que eu já ganhei aqui em primeira mão a edição do livro que ele tá lançando, que a gente vai falar sobre ele durante o episódio, mas o foco por enquanto é te conhecer. Então vamos começar pra galera de casa te conhecer. Queria que você se apresentasse. Prazer, sou o Carlo Campos, assino meus trabalhos como Campos. Sou quadrinista, sou escritor, tô tentando já entrar nesse universo também das animações, que é uma área que eu gosto muito, e além disso, sou leiturista de energia elétrica, que pra quem não sabe é aquele cara que vai de casa em casa anotando o consumo para emitir a conta, e que também gerou as minhas histórias em quadrinhos, né? E tô aí na correria com as minhas artes, desde muito novo, buscando sempre tá com livro novo, sempre tá em projetos novos, que a gente que trabalha com arte sempre tá criando alguma coisa, a gente nunca quer parar, né? É engraçado esse negócio de leiturista, porque faz meio que par com o que você faz, cara, que legal. Então, eu gosto muito de trabalhar com situações que eu vivo, né? Cada um gosta de trabalhar na arte de uma forma, eu gosto de trabalhar com coisas que eu vivo, que eu passo, porque soa mais verdadeiro. E eu via tantas situações no meu dia a dia, falei, por que não transformar em tirinhas, em quadrinhos, né? E ao mesmo tempo você do universo do rock and roll. Já deu uma boa olhada no seu Insta lá, você tá bem envolvido. O metal me acompanha em todos os momentos, né? Então, seja trabalhando, seja criando, o metal tá ali. E o legal é que o metal também tem 500 vertentes, né? Então ele acompanha o ritmo que você tá. Se é uma coisa, uma baladinha, ou se você quer uma coisa mais pesada. É a minha trilha sonora, basicamente. Inclusive, eu descobri pelo seu Insta que você postou esses dias, o cara do improviso, dos Barbichas, cantando. Eu não sabia que ele cantava rock, cara. Acho que ninguém sabia. Eu fui no show, de repente... Ué, o que ele tá fazendo ali? Mesmo? Oi? É o Andy? É o Andy dos Barbichas. Aí chamaram ele no palco pra cantar Halloween. Foi, nossa, que legal, ué. Entramos agora no bloco pessoal. Esse é o momento da gente te conhecer, te desvendar, saber o que você pensa, o que passa na sua cabeça e como é que você vê o mundo. Então aqui a gente tem algumas perguntas e você foi premiado porque a nossa pergunta, que geralmente é a pergunta fixa, ela foi invertida para hoje. Que legal. Então, boa sorte. Eu vou pegando algumas coisas que a gente conversar durante esse bloco e vou jogando na mesa pra gente destrinchar. Que tipo de pessoa você não quer ser? Olha, eu tô tentando evitar ser uma pessoa que de repente eu já fui, que é mais tímido, com medo de repente de buscar um sonho. Eu tô tentando não ser essa pessoa. E lógico, a gente sempre, todo dia a gente tem que buscar ser uma pessoa melhor, né? Então eu não quero ser aquela pessoa que é egoísta, uma pessoa que só busca vantagem para si próprio. Então acho que todo mundo tem que se policiar, né, o tempo todo, pra ser o seu melhor e enxergar o que não deve ser. Então é isso, eu acho que eu busco ser uma pessoa melhor e sempre corrigir alguma coisa que eu não gostava em mim. E o que você mais tem policiado em si? O lance da coragem. Eu peguei esse ano pra correr, pra assumir mais riscos. Que nem eu disse, esse programa aqui mesmo. Todo mundo quer participar e ao mesmo tempo você não quer participar porque dá aquele friozinho na barriga. E encarar como desafio, sabe? Em outro momento, de repente ano passado, talvez eu ficaria com o pé atrás de participar. E o lance da animação, por exemplo. Eu já estudo animação há mais de 3 anos, já tenho um conhecimento legal e eu nunca achei que eu estava preparado. Não, tem que aprender mais, tem que aprender mais. E aí esse ano eu falei, não, tá na hora, porque vai chegar um momento
que eu vou levar esse conhecimento comigo para debaixo da terra, então não vai adiantar nada. Eu tento trabalhar bastante com aquela frase, que tem muita gente vivendo o seu sonho e que é pior que você, mas porque teve coragem de correr atrás. Então vamos correr atrás, é esse tipo de pessoa que eu quero ser, mais corajosa, me desafiar, porque conhecimento eu tenho. Então por que eu não aplico? E o que eu não souber, vamos aprender. Boa. O que você gostaria de levar com você para debaixo da terra? Olha, eu acho que a gente acaba não levando nada, né, na verdade, né? Eu não quero levar coisas para debaixo da terra, eu quero deixar aqui. Eu falo que, desde criança, eu já sei o que eu tô fazendo aqui, sabe? A questão do propósito. Eu já vi que em outros programas, você conversou bastante sobre isso de propósito. Tem gente que acha que é legal não ter um propósito. Desde criança, eu tenho meu propósito, que é deixar o meu nome marcado no que eu gosto, no quadrinho, nas artes. Então, se o meu corpo físico morreu, eu quero que o meu nome continue no que eu criei. Então é muito gostoso saber que eu tenho livros, tenho já material lançado, porque eu sei que depois que eu partir, eu ainda vou ser lembrado ali cada vez que alguém virar uma página daquele meu trabalho, sabe? Nossa segunda pergunta. Em que você confia mais? Na sua cabeça ou no seu coração? Nossa. O correto é a cabeça. Mas o emocional, o coração, quando ele decide tomar a frente, não quer dizer que sempre vai ter decisões ruins. Mas você inclina mais pro emocional? Depende da situação, cara. Eu tô tentando, eu sou mais assim, na parte de trabalho e tal, eu tento mais racional, então o cérebro, pensar no que vai dar certo, o que não vai dar certo. Mas é que nem a arte, por exemplo, ela também é muito coração, né? Esse trabalho meu do Logo e o Dino, é muito coração ali, eu não posso ser só racional. Então, o certo era a gente conseguir andar lado a lado, mas cada situação exige uma coisa, então você tem que saber ponderar quando que o cérebro vai falar mais alto e quando o coração. Qual dos dois você acha que te protege mais? O cérebro. Mas o coração toma a frente. Ele assume mais riscos, como você disse na sua resposta anterior? Com certeza. Nossa terceira pergunta. Onde você acha que a humanidade mais erra hoje e onde que a gente tem mais acertado? Olha, eu acho que a humanidade erra mais nesse afastamento que tá tendo, sabe? A rede social, e quando começou a surgir essa coisa da internet, todo mundo pensou assim, que legal, né? Uma informação que demorava 20 anos para alguém ter, hoje a pessoa vai ter em questão de segundo. Um congresso de neurocirurgião ocorrendo no Japão, a pessoa está participando aqui no Brasil, ao vivo, ali pelo computador. Só que a gente não sabe usar isso, a gente gasta esse potencial todo com futilidade. Né? Então, acho que afastando. A rede social é muito legal. Eu tenho 1 milhão de amigos na rede social. Mas e presencial? Quanto você pode falar que você tem de amigo mesmo? Você curte tudo da pessoa, você parabeniza ela. E a hora que você encontra na rua, não rola nenhum oi. Então, acho que tá rolando um afastamento muito grande, sabe? Eu acho que a gente tinha que voltar a estar mais próximo. Até uma vez eu vi eu li, não lembro aonde, o cara deu uma opinião, eu achei muito interessante, que a rede social tinha que ser que nem comércio. 6 horas da tarde ela fechava. E aí, então, depois das 6 horas, o que você quiser fazer, quer conversar com alguém, vai ter que encontrar a pessoa, procurar outros meios, ir pra rua, ir curtir, visitar a família, porque a rede social, eu acho que tem o seu lado bom, mas está afastando bastante as pessoas. E você perguntou de acertar, né? Só uma observação no que você falou, é engraçado essa ironia de estar conectado, estar nos desconectando, não é irônico, cara? Mas é aquela questão, não saber usar. O problema não é a tecnologia, o problema é como a gente utiliza ela. Ficou uma coisa muito automática e tirou essa humanidade nossa, essa que é a verdade. E agora, acertando, até se a gente for nessa mesma linha da tecnologia, da internet, é o fato da gente estar conseguindo também, a partir dela, aí é o uso correto, descobrir tanta coisa importante, principalmente na questão da saúde, né? Porque com saúde você realiza qualquer coisa. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter carro, não adianta você ter nada. Se você não tiver saúde, já era. Então é legal ver que a tecnologia está ajudando. E eu falei, quando tem um congresso, o cara poder participar de qualquer lugar do mundo, tudo isso é importante. Gostei do que você falou da saúde, porque eu sempre espero alguém falar sobre isso. Várias vezes eu fiz a pergunta aqui no programa de qual é a maior riqueza que alguém pode ter. E sempre que eu escuto as respostas, eu penso se é maior que saúde ou não.
Então pensa qualquer resposta. Cara, não adianta você ter qualquer outra coisa. Cara, se não tiver saúde, você não tem nada. Você pode ter uma mansão, pode ter um carro, uma mulher linda do teu lado, pode ter tudo. Se não tiver saúde, você não vai usufruir de nada, não adianta. A saúde é em primeiro lugar. Por isso que a gente não pode esperar para se cuidar, cara. Ah, não tenho tempo? Pô, meia horinha para fazer um exercício, uma caminhada, uma corrida. Ajuda muito na ansiedade, ajuda no corpo, ajuda em tudo, cara. Então, primeiro lugar é se cuidar. É engraçado que é uma coisa que a gente escuta muito. Eu, nos meus 20 e poucos anos, eu escutava muito: você precisa cuidar da sua saúde. E a gente negligencia demais, cara. Eu fumei uns 8 anos da minha vida, fumei demais. Já foi, né? Mas hoje em dia eu tô pagando o preço daquele passado que todo mundo me falava assim: você precisa se cuidar mais, cara. E, infelizmente, a gente é meio que levado por isso, né? A gente não leva tão a sério, mas na hora que a saúde bate assim, fala só... Agora chegou. A gente paga pelas próprias ações, né? E adianta, às vezes, todo mundo pode falar, você vai ter que aprender na marra. Tem gente que só aprende assim. Essa que é a verdade. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Se você se lembra de alguma situação em que alguém... Aqui eu coloquei alguém, mas pode ser um acontecimento, tá? Que tirou o teu tapa-olho. Sabe? Que você tava assim... Que você tava se negando a enxergar ou acreditar ou ver e perceber alguma coisa. Isso daí eu falo pra você que eu passo muito, sabe? Eu me acho um cara muito ingênuo. E é uma das coisas que nem a gente tava falando de mudar e tal, é uma das coisas que eu preciso mudar em mim, porque eu confio muito. Então, eu sou o tipo de cara que busca fazer as coisas muito certas. Se você assinar um contrato comigo, eu vou cumprir, e se você tá assinando, tem certeza, eu tô tendo a certeza que você vai cumprir. Se você apertar minha mão combinando uma coisa, eu também acho isso, que você vai cumprir. E muitas vezes as pessoas falam, olha, não confia tanto, e eu fico ali, porque não, assinou, ou apertou minha mão, disse pra mim que vai fazer, eu confio. E eu tô aprendendo que, infelizmente, a gente vive num mundo que não é assim, né? Às vezes a pessoa já tá ali, já com a segunda intenção. Então, eu passo bastante, tô tentando tirar essa coisa de ficar sempre com o pezinho atrás, não confiar tanto, pra não sofrer, né? A gente acaba sofrendo. Você trouxe um ponto legal, porque a gente já falou sobre isso aqui em outros episódios, e sempre surge essa dúvida. Vamos lá. Se a gente fosse traçar uma linha, o que divide o bonzinho do ingênuo? Olha, é bem tênue. Eu brinco muito, pessoal, que eu falo que eu sou muito bonzinho, não só pela formação dos meus pais, mas também porque eu cresci lendo muito quadrinho de super-herói. E o quadrinho de super-herói, antigamente, hoje tem um anti-herói e tudo, mas antigamente era assim, o herói era o bonzinho, o vilão, o carrancudo, era o mal. Então eu acho que eu cresci muito com essa pegada, que o bonzinho é aqui, e hoje a gente sabe que às vezes o carrancudo é o bonzinho, e o boa pessoa é o mal. Você ser bom não é o problema é você ser ingênuo. Eu posso ser bom com você, mas não posso deixar você também pisar em mim para aproveitar isso, sabe? Então acho que aí que fica. O bonzinho, acho que ele tem a percepção de essa pessoa merece a minha bondade. O ingênuo não. O ingênuo, todo mundo merece a minha bondade. Aí que é o problema. E ser bom, mas também saber limitar, né? Saber botar um... Infelizmente, pra tudo, né? Nossa próxima pergunta: se você já sentiu vergonha de alguma coisa que você já fez, ou alguma coisa cringe do seu passado que você olha e fala assim, nossa, que vergonha disso que eu fazia, do jeito que eu era, e ao mesmo tempo se você se sente orgulhoso de alguma atitude que você já teve. O bom da gente que é de uma geração mais passada é que muita coisa não tá aí gravada, não tem foto, né? Eu então pensei nisso. A gente consegue escapar. Eu sempre fui muito tímido, né? Até os meus 23 anos eu era extremamente tímido. Então tudo me fazia passar vergonha. O professor chamar meu nome, eu já passava vergonha. Então, e não adianta, quem é tímido é aquele cara que vai tropeçar a hora que não pode tropeçar. Sempre assim, velho. É aquele cara que vai falar com a menina, dá aquela gaguejada enorme, acaba soltando palavra que não era pra soltar. Então, se for ver minha coleção de vergonhas, são enormes. Enquanto a orgulho, essas coisas, eu tenho orgulho de... Meu sonho, por exemplo, de fazer meus quadrinhos, tudo, de sempre ter mantido ele, sabe? Sempre ter acreditado.
Hoje o pessoal olha essa coisa geek, todo mundo é geek, todo mundo é legal, mas antes não. Antes de você ser geek, você ser nerd, era uma coisa complicada. E eu tenho orgulho que eu sempre sustentei isso. Assim como o meu estilo. Cabelo comprido, gostar de rock. Às vezes as pessoas falam, mas você não se sente mal? Às vezes o pessoal fica muito olhando pra você se você tá num ambiente que não é muito essa pegada. Eu falo, não, porque é o meu estilo. E eu tenho orgulho disso. Então é gostoso quando você se sustenta. Você chega num ponto e você fala assim, esse sou eu, então tem que ter orgulho de mim. Não importa o que estão falando do lado, sabe? Legal, você já fez um gancho aí para a abertura do próximo bloco. Quero falar sobre o seu estilo, mas a gente vai chegar lá. A gente tinha um bloco aqui antes, a gente ainda tem mais 2 perguntas, mas ele era assim, entre o céu e o inferno. O momento que a gente ia no ápice da sua vida, o momento que a gente ia lá no fundo, lá na parte mais sombria. Queria que você me trouxesse, a gente vai transformar esse bloco agora numa pergunta. Quero que você me dê o seu triunfo, você fala, esse aqui foi o meu ápice, esse foi meu triunfo. Pode ser às vezes até um momento bobo, mas um momento que você fala assim, nossa, isso aqui pra mim é muito valioso. E a sua maior queda, aquele momento que você mais se viu, claro que se for confortável pra você abrir, ou às vezes indiretamente se você quiser tocar no assunto, mas eu quero que você me dê esses dois, esse contraste entre um triunfo e uma queda. Tá sendo bonzinho. Você já fez aquela plaquinha 45 minutos depois? Acho que vai precisar agora, hein? Então... Sabe que eu gosto muito dessas perguntas, porque o cérebro, na hora que ele escuta a pergunta, ele não tem filtro, então ele traz tudo na tua mente, né? E é gostoso quando você não vê uma coisa só. Que nem você falou do ápice, eu não consigo falar uma coisa só, porque acho que cada livro que eu fiz, cada conquista que eu tive, tudo entrou nesse ápice, sabe? Seja formar na faculdade, eu tento ser um cara muito direito, fazer tiro de guerra e passar com honra ao mérito. Então, às vezes, para alguém que é uma coisa boba, é uma vitória. Eu gosto quando eu cumpri com aquilo que eu estabeleci. Então, meus ápices, como esse ano eu estou muito focado na minha parte profissional, eu consigo pensar mais nos meus livros, né? Esse livro mesmo, o Logan e o Dino, ele quase não lancei esse ano, tive 500 problemas, quebrei o pulso no meio do caminho, tudo pra complicar. E eu ter ele agora pronto, é uma conquista, é uma delícia, é uma sensação muito boa. E aí a gente vai pro nosso contraponto, né? A gente vai lá no inferno. Cara, você vai escutar muito eu falar isso, que eu tento ser um cara muito direito. Tento ser um cara muito correto, tento fazer as coisas certas. E às vezes a gente fazendo certo pode não dar certo. Porque o mundo não é só a gente, né? Não é todo mundo que pensa como a gente. Eu acho que 2025 eu tive um momento muito pesado para mim. E eu considero como um momento que pesou ali. Mas o tempo ajuda muito, né, cara? E você tem que saber tirar coisas boas do que você passou. E eu tô fazendo isso. Eu peguei o ano de 2026 para ser um marco da minha vida mesmo. Então, que nem você falou que você estava olhando minhas redes sociais. Se você ver minhas redes sociais, olhar anos anteriores esse ano, em 3 meses, o que eu já realizei, eu não realizei em questão de anos antes. Então, eu tenho o meu momento do inferno, todo mundo tem, mas você tem que catar, sofre a hora que você precisa sofrer, se cura a hora que você precisa se curar, mas não adianta você ficar sentado, agachado, encolhido num canto, chorando. Levanta, se precisar chorar, chora trabalhando, fazendo suas coisas e corre atrás, cara. Então eu tento usar a parte ruim também pra boa, sabe? Essa maneira de focar no trabalho é uma forma de refúgio ou um formato de lidar com uma situação? Ambos, às vezes assim, com uma válvula de escape positiva. O homem tem muito disso, né, cara? De a gente, quando passa por um problema muito grande, a gente não consegue ficar nem dentro de casa, né? A gente quer arranjar, vai pra academia, vai trabalhar, vai buscar o teu futuro. É a hora que você fala assim, ó, agora eu tenho que mostrar o que eu sou, né? Agora é a hora de realizar o que eu quero. Então, junta tudo, é um refúgio e ao mesmo tempo é uma forma de você também se validar, se conquistar de novo e bola pra frente. Para não deixar as engrenagens parar, né? Para não enroscar também, Com certeza. tem que se manter em movimento. Mas a vida não é movimento, você ficou parado,
nada acontece, cara. Sim. Que nem eu falo eu gosto muito de Charlie Brown, o Snoopy, né? Aí ontem eu tava até vendo, tem o Charlie Brown e o Lino, e o Charlie Brown, acho que ele errou algo no esporte, ele tava sofrendo pra caramba, e o Lino virou pra ele e falou assim, Charlie Brown, você viu, você errou lá, mas você percebeu uma coisa? O mundo não parou, o mundo não acabou. Ou seja, às vezes você tá sofrendo achando que é a pior coisa do mundo, mas o mundo tá continuando, e se você ficar parado ali, só vai ficar você. Continua andando. Gostei demais dessa frase, cara, curti. Pra gente fechar agora esse bloco, já que eu sempre jogo lá embaixo, né? A gente tá de boa aqui, do nada eu falo assim, vamos falar de... Mas trazendo isso agora, quero falar de fracasso. Eu queria, na tua visão, qual que é o pior fracasso que uma pessoa pode ter? O pior fracasso, o profissional a gente nem pode considerar como pior, porque o profissional você ainda pode se recuperar de outras formas. Acho que o fracasso como pessoa, cara, a hora que você chega num ponto que você olha assim e fala assim, mas que tipo de pessoa que eu sou? Ou a hora que você olha e fala assim, olha, eu não há ninguém na minha volta que me considera uma pessoa boa, ou que eu tenho a confiança das pessoas, as pessoas já não me enxergam dessa forma. Eu acho que a pior coisa é você ser visto como mesquinho, não tendo confiança, algo assim. Entramos agora no bloco que você faz. Eu vou abrir esse bloco, antes da gente falar sobre a sua jornada criativa, que tem bastante coisa para conversar, eu queria levantar um ponto em relação, assim, existe um imaginário popular quando a gente fala do roqueiro. Sabe aquela visão que o roqueiro é aquele cara da cara fechada, que tá sempre bravo, que escuta... sabe? E ao mesmo tempo que você tem esse estereótipo, você é um cara que desenha quadrinhos fofinhos com um cachorro bonitinho. Então eu quero saber do seu ponto de vista, como é pra você ter essa dualidade, se as pessoas percebem isso, e se existe essa quebra, se você sente, né, essa quebra de expectativa do estereótipo. É estranho. Eu concordo com você. Mas tem umas brincadeiras até do metal que é isso. Você já viu o metaleiro vai tirar foto, ele fecha a cara. Aí tirou a foto, tá todo mundo rindo, mas vai bater a foto, todo mundo tem que fechar a cara. Acho que já é do meio, sabe? Já é do estilo mesmo. E quando eu tenho um público muito infantil também, né? Então eu vou pros eventos, normalmente eu tô com camiseta dos meus quadrinhos e tal, mas logicamente meu cabelo comprido, os piercings, tudo já entrega o meu estilo. Mas eu nunca senti que o estilo batia de frente com as minhas criações, assim, tipo, nossa, mas que estranho, por que esse cara tá criando? Eu também tenho meus quadrinhos de metal e tal, mas eu sempre lidei muito bem misturando, sabe? Nunca tive muito problema, assim, de alguém achar estranho, não. Mas é legal isso, né? Eu curto bastante isso, essa quebra de expectativa, cara. Mas é interessante. É que hoje, como a internet, você vê um livro, alguma coisa, você logo consegue ver a imagem do escritor, do artista. Antigamente, muito livro não tinha nem a foto do autor, então você ficava imaginando um livro culto desse, a pessoa deve ser assim, assim, assado. E um dia você via o autor e você fala, nossa, era um cabeludo, era estranho. Então, a gente tem dessa de querer também achar que o artista é igual à sua obra, e nem sempre. Vou querer começar um ponto que você falou lá no início, algo em relação a... Não era destino? Era destino? Algo de... o propósito. Propósito, perfeito. Que você sentia isso desde novo, né? Desde criança. Então vamos fazer assim uma linha do tempo, quero que você me ajude a montar a sua história, então vamos voltar lá atrás primeiro. Nossa, quero mas saber... o programa tem só 1 hora, você tem certeza disso? Quero que você me lembre qual que é a sua primeira lembrança em relação a desenho, porque assim, quadrinho, cara, eu sei que são muitos elementos, porque não é só o desenho em si, né? Tem uma história que você tem que contar também, então não é só o desenho, é a escrita. Eu queria saber qual foi o teu primeiro contato. Se foi com leituras, igual você adiantou de gibi e tal. Mas eu quero saber quando você começou, de fato, a desenhar, a escrever, quando começa essa história? Cara, que nem eu falei que eu sei meu propósito desde muito novo, porque minha lembrança, acho que mais antiga, era na casa da minha avó, com aquele papel jornal que vinha no pão, e assistindo desenho na TV e tentando copiar o desenho. Não sabia nem escrever ainda, mas já estava querendo desenhar.
E quando eu cheguei a morar em São Vicente com a minha família, meus pais falam, quando eles iam na padaria da esquina, às vezes tomar um guaraná, alguma coisa, e a minha irmã ali comprava um guaranazinho pra ela, e eu já ia pra banca de revista. Eu não tinha nem idade, não sabia nem ler, mas é uma coisa tão instintiva, acho que já me chamava, sabe? É uma coisa, o visual, aquela coisa, já me chamava. Então, eu já fui crescendo sabendo desenhar. Brincando, rabiscando, querendo fazer minhas historinhas. Quando eu tive a chance de já ter quadrinho, comecei a ter um quadrinho, outro quadrinho. E sempre fui imaginativo, sempre adorei assistir desenho animado. Queria copiar tudo que eu via. Então, desde muito novo, já consegui perceber isso. E eu tenho muita sorte que às vezes muita gente não tem. Eu tive pais que sempre apoiaram. Sempre quer desenhar, compra caneta, compra não sei o quê, e deixa desenhar, apoia. Então, isso daí me ajudou bastante. Foi metade do caminho é ter o apoio, ter alguém que fala, nossa, desenho bonito, aquela rabisco, né? Mas não, que desenho bonito. Então, nesse ponto, e aí eu fui crescendo, ia pra escola, o que acontecia? Trabalho de escola, que fazia a capa toda desenhada. Professor, olha, a capa que o Carlos fez, já virava atração. Por mais tímido que eu fosse, você gostava, né, daquela exposição de, olha, o artista da sala. Então, tudo isso ajudou. Na escola, já fui desenhando, até chegar, acho que com 14, 15 anos, meu pai me pôs num curso de desenho, então já fui aprimorando o traço. Isso tudo foi montando a minha trajetória e eu já naquela, eu quero ter o meu quadrinho. E eu sempre fui apaixonado por tiras em quadrinhos, de jornais, sabe, a tirinha. Então eu pegava jornal, lia e queria fazer. E tirinha é uma coisa muito gostosa, cara. É começo, meio, fim, tem que ter aquela sacada e você tem que ter uma história interessante em poucos quadros. E aí acho que foi ali que eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu comecei com as tirinhas. Cara, você falou umas coisas bem legais, eu gostei do que você falou de quando você era tímido e ali, provavelmente você viu uma forma de se mostrar sem ter que se mostrar, mas assim... Era a minha arte, mas era eu. Quando você falou de banca de jornal, pra mim eu senti até aquele cheiro, até aquela vibe, porque banca de jornal, principalmente, né, há muito tempo atrás, quando não tinha internet, eu tenho uma lembrança de quadrinho da Turma da Mônica. Nossa, eu tinha vários, assim, era coisa super divertida e tem uma vibe, assim, hoje em dia é até difícil de encontrar uma banca de jornal, mas... Infelizmente, viu, porque eu ainda sou do impresso, é o cheirinho, é folhear, é o ter, sabe, eu coleciono. Foi a primeira coisa que eu fiz, né, na hora que eu abri o seu aqui, foi sentir o cheiro. Pô, e que legal. Cheiro gostoso, cara, é muito bom. Muito então eu também sou, eu fico muito triste das bancas terem diminuído, as poucas que temos, você vai ver, vende qualquer outra coisa, menos revista. E o jornal, mesma coisa, né, foi triste ver o quanto, a primeira coisa que, quando começou essa crise nos jornais, por causa da internet, a primeira coisa que eles começaram a cortar foram as tirinhas. E é irônico, porque o cara que lê a parte econômica, a primeira coisa que ele lê é a tirinha. O cara que lê entretenimento, a primeira coisa que ele lia era a tirinha. Então todo mundo lia a tirinha, porque era uma leitura muito rápida. E a primeira coisa que eles cortaram por custo foram as tirinhas. Sim. Tem muito artista que faz tirinha hoje digital, né? Tem. Nossa, aparece várias pra mim. Eu até falo que hoje no digital, a tirinha só tem um nome, porque a maioria dos formatos já não são tiras, né? Os meus quadrinhos mesmo, o Logan e o Dino, ele é uma historinha por página. Eu encaro eles como tirinha, porque é o começo, meio e fim ali. Só que ele tá no formato quadrado. Por quê? Instagram, Facebook. A gente teve que adaptar o formato. Uma tirinha não cai bem pra rede social. Mas eu encaro ainda que tem aquela linguagem de tirinha. Você lembra quais foram as primeiras criações? Em que momento alguém levou algo a sério que você tava fazendo de fazer assim, ué, peraí, isso aqui que você tá fazendo é legal, cara. Ou quando que você teve o primeiro start, que você falou assim, ué, isso aqui tem uma oportunidade aqui. Foi com quantos anos, assim? Acho que a primeira eu tinha um herói chamado Força Vulcão, porque eu adorava Tokusatsu, né, que é pra quem não sabe é Jasper, um Changeman, pra galera mais nova é Power Rangers. Jasper, eu lembro. Eu criava meus personagens assim, mas desenhado, né. E numa pegada mais cômica eu tive a Turma do Zed, que era uns carinha pré-histórico. E por acaso foi a Turma do Zed que foi a minha primeira tirinha em sair um material impresso, que foi o meu marco, né. Com 12 anos, saiu num jornal local. Que legal, cara. E traço bem simples, né? Muito erro e tal. Mas, nossa, na escola,
cara tem um quadrinho no jornal e tal. Pra mim foi uma alegria, né? E ali eu percebi mesmo, é isso que eu quero. Nossa, com 12 anos você já tem uma publicação assim, pra você deve ter mexido muito com a sua cabeça, que você falou assim, nossa, agora é isso. Não, e era numa época que hoje você faz qualquer coisa, você taca na internet, você quer publicar, autopublicação. Era uma época que não tinha disso, não tinha internet, jornal, o espaço era caro. Então, para o jornal te oferecer um espacinho ali, ele tinha que ver alguma coisa em você, sabe, no teu trabalho. E eu, por ser um garoto de 11 para 12 anos, para mim foi importante. Eu fui conversar com o editor do jornal. Imagina, para alguém que nunca tinha entrado numa redação, tudo, chegar ali e conversar com o editor do jornal. Ele fala, não, gostei, ó, muda só isso e tal. Eu falei, nossa, agora eu trabalho no jornal. Como é que você foi se desenvolvendo, né? Se você criou algum método de criação, né, no que você pensa quando você vai fazer, criar? Então, eu acho que a hora que eu comecei a trabalhar como leiturista, eu comecei a ver que o meu mundo ali me oferecia muita informação legal para criar historinha, que muita gente, por estar fora daquele mundo, não via, não enxergava, então seria legal para contar. Foi aí que eu comecei a pensar, poxa, o meu mundo, meu universo, me oferece as informações que eu preciso para criar. Eu não precisava só criar histórias fantasiosas, eu podia criar histórias baseadas em fatos que eu vivia. Então, em 2002, eu criei o Vida de Leiturista e eu comecei a mandar para o jornalzinho da prefeitura. E foi muito legal, porque era um jornalzinho, na época era quinzenal, ia no lerite de todo servidor público de Poços de Caldas. Então, polícia, médico, pessoal do DME, do DEMAI. Então, de repente, deu um boom, né? Porque todo mundo conhecia o quadrinho. Então era muito legal quando alguém chegava, você que faz o quadrinho e tal, nossa, eu leio. Às vezes a pessoa não era nem servidor, mas levava para casa com o lerite, a família inteira lia. Então, ali que eu vi, falei, nossa, que legal, né? É gostoso ser reconhecido por isso que eu tô fazendo. E aí eu comecei a criar esse meu método eu gosto de trabalhar histórias que eu vivi. Então, soa mais verdadeiro, porque tem artista que gosta de trabalhar, ele pesquisa muito, porque se você for falar de uma coisa que você não conhece, você tem que pesquisar bastante. Agora, quando é uma vivência tua, é muito mais fácil, você consegue colocar uma verdade ali, sabe? Você fez por quanto tempo o leiturista? Eu ainda faço, até eu parei o livro novo do Vida Leiturista pra fazer o logo e o Dino, porque aí veio a ideia dele, eu falei, nossa, eu tenho que aproveitar, eu tava muito fresca a ideia. Mas eu tô dando uma reformulada no Vida de Leiturista, dei uma nova roupagem pro personagem, até porque o personagem nasceu em 2002. Imagina quanta coisa que mudou. Mais de 20 anos. Pois é, quanta coisa que mudou desde lá. Então eu brinquei de mudar o uniforme dele, mudei o aparelho que ele usa. Vou começar a brincar, por exemplo, com situações mais reais, como o medidor inteligente que surgiu, que é aquele medidor que passa a leitura remota, que muita gente fala que vai acabar o leiturista. Então, tudo isso é coisas novas que eu vou brincar também. Então eu falo que eu nunca parei de fazer o leiturista, o Vida de Leiturista. De vez em quando eu dou uns hiatos para trabalhar em outras artes também. Eu quero saber a parte da execução agora. Depois eu quero até a gente chegar no livro, ainda tem um tempinho, mas essa parte de lançar o livro em si. Mas só para eu entender a execução. Você faz caneta e papel, assim, e depois você digitaliza isso, ou você já cria no PC? Eu acho que isso você deve ter, assim como tá sendo o projeto para mim, assim, conforme você vai fazendo, você vai mudando, ajustando e entendendo e aprendendo como que faz, né? Eu quero conhecer esse teu processo. Como que você começou a desenvolver? Eu pretendo ainda ter uma mesa digitalizadora fera, sabe? Que aí você vai fazer direto ali e tal. Mas eu ainda sou muito apegado ao papel e à lapiseira, sabe? Então eu tenho minha mesa de desenho, gosto de sentar lá, desenhar. Só que antes, o que eu fazia? Eu já fazia tudo ali no formatinho, tudo. Aí levava, no começo nem levava pro computador, xerocava pra mandar pra prefeitura. Aí depois veio o computador, assim, tive mais acesso, aí eu podia pôr o textinho no computador pra ficar mais bonitinho. Aí eu comecei a escanear, a limpar o desenho, limpar o texto. Hoje, eu não faço mais a tirinha no formato todinho ali no papel. O que eu faço? Eu faço os quadros soltos no papel, desenho e tal, não passo mais nanquim, já levo no lápis mesmo pro computador e vetorizo. Eu redesenho no computador. Que eu consigo pensar, e isso é muito louco,
que eu, quando eu enxergo a tirinha, eu já enxergo ela montada, sabe? Mas se você pegar meus desenhos, você não entende o que tem ali, tá tudo bagunçado. E a hora que eu já tô com ali na cabeça, então eu levo pro computador, ali eu já consigo montar ela toda, eu já sei o que vai ser cada quadro. Então, aos poucos, meu processo foi mudando, e é muito normal, por causa da tecnologia e tal. Então, eu pretendo chegar num ponto que eu vá pra mesa digitalizadora, mas desenhar no papel é o charme também, sabe? E o que você me diria que foi essencial para que continuasse por tanto tempo? Você mais de 20 anos fazendo e desenvolvendo. Como é que você manteve essa constância? Porque não acaba as histórias, né? É isso que é gostoso. Às vezes, no começo eu pensava assim, mas só quem vai gostar é o leiturista, que ele vai entender a piada. Mas não, como eu brinco com o consumidor, com o cachorro que o leiturista encontra, já aconteceu muitas vezes do consumidor chegar em mim e falar assim, nossa, eu li aquela tua tirinha que o cachorro tá amarrado no padrão de água. Cara, eu fazia isso, nem imaginava que atrapalhava. É uma coisa, pra mim é óbvia, mas pra muita gente não é. Então era gostoso ver que a minha tirinha também ajudava. E muita gente já veio comentar assim, nossa, cara, gostei muito daquela tirinha, é legal na Flipos, tem gente que às vezes chega, e a gente nem sabe, né, que tem gente que acompanha tanta gente, às vezes a gente tá ali pra baixo pensando, nossa, ninguém tá olhando o meu trabalho, e é tão gostoso quando chega a gente na feira. Eu lembro que tem uma família, eu nem sei o nome deles, eles todo ano vêm na feira ver se eu tenho alguma coisa nova, principalmente o vídeo do leiturista. Cara, lança outra coisa do vídeo leiturista. Nossa, o meu pai não pôde vir esse ano na feira, mas ele pediu pra passar aqui pra ver se pega o livro do leiturista. Então isso é gostoso, sabe? O pessoal se identificou. Se não fosse com o leiturista, era com os consumidores que aparecem no tirinha. Se não fosse com os consumidores, era com os cachorros. Eu tenho um cachorro igual. Ou, eu fazia isso também. Tem alguma que é mais marcante pra você? Aquela preferida? Eu sei que é difícil porque são muitas, mas alguma que tem algum significado a mais pra você? Eu gosto muito de quando eu brinco com o formato da tira mesmo, sabe? Quando o formato entra na história. Então, por exemplo, eu tenho a tirinha que o leiturista, cada quadro ele vai se abaixando mais e o quadrinho vai diminuindo. Aí chega no final ele fala, né, que cada vez tá ficando mais apertado os lugares que põe os medidores. Ou, por exemplo, numa tirinha que eu gosto muito também, quando eu brinco comigo, sabe? O leiturista tá num quadro, o cachorro tá no outro e tem minha mão desenhada no outro quadro, e o leiturista fala assim, não, Carla, eu não vou pro outro quadro enquanto aquele cachorro estiver ali. Então, eu gosto de brincar com essas referências que, tipo, quebrar a quarta parede também, sabe? E você já se arriscou a escrever uma literatura, alguma coisa diferente, uma ficção? Eu tive um bom período, assim, de escritor de literatura fantástica. Eu adoro. Só que eu falo assim, a literatura me deixa um pouco mais louco, sabe? Porque eu fico muito mais envolvido. Porque o tempo todo você tem que estar lendo todas as páginas que você escreveu. O tempo todo você tem que estar vendo se você não está se contradizendo no que você escreveu na página 20, você está na página 200 e tanto. Pra não perder o fio, né? E sabe o que é mais gostoso na literatura? Muitas vezes eu começo já pensando, esse personagem, ele vai morrer. Esse vai morrer. Já começando a escrever o bendito do livro, sabendo disso. Chega na página que ele deve morrer e não morre. Já começa um apego assim. Não é nem apego. Eu falo que quando você começa a escrever, você não tá mais decidindo o destino do personagem, é ele que decide. Então ele que torna a história ali. Então chega num ponto e fala assim, ele não pode morrer. Não tem jeito de matar esse personagem. Isso é gostoso. Isso deixa a gente mais louco, sabe? Então eu no período de 2009, 2010, eu tava escrevendo bastante literatura fantástica, que eu gosto muito de histórias mais de vampiro. Então eu escrevi o Vinganças de Sangue, escrevi o Marco e Emily Amor Macabro, e gosto de usar muitas referências de Poços de Caldas, mesmo sem citar que é o nome Poços de Caldas. Mas eu brinco com as referências que eu tenho de lugares. Por que eu faço assim? Porque a pessoa que já conhece, lê e fala assim, nossa, você tá falando do parque municipal, você tá falando do lado da rodoviária. Então é legal ver se a pessoa tá prestando atenção, sabe? Legal, cara. E como é pra você publicar? Eu quero saber o caminho, como é que você fez pra materializar? Porque até então você tem a ideia. Aí você escreve. Como é que você dá vida pra aquela história? Vamos supor, vou mostrar pra galera aqui. A gente vai falar daqui a pouquinho do livro em si, mas eu tô com ele aqui. Como é que a gente chega nessa parte que você já tá com o livro pronto? Cara, é uma viagem. Antigamente, e todo escritor iniciante passa por isso e quebra a cara bastante. A gente acha que para ser escritor, para ter publicação, tem que estar numa editora grande, tem que estar com uma editora com selo. E a gente quebra muito a cara com isso. Você vai descobrindo um mundo muito cruel,
um mundo onde você basicamente compra um selo e, ó, se vire. Uhum. E aí, a hora que você começa a ficar calejado, aí você começa a procurar outras formas. E hoje está muito mais fácil. A autopublicação tá aí para ajudar. Então, basta você buscar o caminho ali. Lógico, tem que ter aqueles cuidados, que hoje toda gráfica de fundo de quintal se diz editora. Então, você tem que tomar cuidado para também não cair em armadilhas. Então, é muita pesquisa. Eu acho que é muito interessante você conversar com quem já publicou. Eu adoro a Feira do Livro, por exemplo, porque muita gente para conversar comigo. E eu gosto muito de dar atenção sobre isso. Porque a pessoa quer publicar tudo e tá nessa. Eu não sei partir para onde. Eu faço todo o meu processo. Que nem a gente tava falando do quadrinho. Não é só desenhar. Então eu tenho que criar os personagens, eu crio o roteiro, o argumento, as histórias. Eu já tô pensando no formato que vai ser o livro, porque como que eu vou desenhar um quadrinho sem saber o formato do livro? Depois não tem jeito de adaptar. E o Logan e o Dino foi isso. Então eu já tenho que estar com um pezinho lá na frente, tipo no orçamento, o tipo de papel que eu vou querer, o formato. Então eu brinco com o pessoal na feira, principalmente com os autores, que eu falo assim, ó, você não é escritor, você é autor. O escritor escreve, passou para editora, ela lança, vende. Você é autor, você vai escrever, vai diagramar, vai criar a capa, vai procurar orçamento para publicar, vai sair vendendo, vai ser o marqueteiro. Então, o caminho é longo, mas é possível, sabe? Eu já faço isso muito naturalmente. Esse livro mesmo eu já sabia o passo a passo para fazer. Então, eu hoje não abro mão da autopublicação. Teria que vir uma proposta muito boa para uma editora me pegar. Eu vou até mostrar pra galera aqui, não sei se vai dar pra ver, mostrar pra vocês aqui. Eu queria saber sobre o livro, cara. É mais difícil pra você fazer alguma coisa, porque, assim, tá mais próximo de você, assim. Então, pra você escrever, ainda mais da relação que você tem com ele. Não sei se vai dar pra enxergar aí, pessoal. Mas é mais fácil pra você escrever um livro sobre o Logan ou é mais difícil, no caso, porque tem um certo... Eu gosto, é que nem eu falei, eu peguei essa afinidade de trabalhar com coisas da minha realidade, sabe? E acho que eu já peguei aquele jeito de que tudo que acontece na minha volta, eu consigo enxergar que dá pra virar uma historinha, sabe, por exemplo. E a hora que eu vi o Logan e as coisas que ele aprontava, eu falei, não tem jeito. Eu parei o outro projeto que eu tava fazendo, falei, não, vai ser o Logan Dino, ele merece um quadrinho. E aí essa sacada, eu podia fazer um quadrinho simplesmente sendo do cachorro. Mas é aí que você tem que entrar em todo o processo. Falei, mas o cachorro, ele podia ter um companheiro, podia ser uma coisa mais fantasiosa, mas não, mas eu quero trabalhar também com a parte mais real. Aí que eu pensei, vou vir com texto, que aí sou eu trabalhando ali na linguagem, enquanto nos quadrinhos é o Logan enxergando esse mundo. Então achei que ficou legal, e até para quem tem pet ou deseja ter, eu acho que vai ser um livro muito gostoso de ler. Ele vai se identificar com os filhotes que já teve, ou ele vai ficar pensando assim, ai meu Deus, eu vou passar por isso? Mas eu te garanto que depois de ler o livro, todo mundo vai querer ter um Logan. Eu tava mostrando aqui, eu nem sabia se eu podia mostrar. Pode, não, tranquilo. O livro já saiu, ele vai sair, como é que tá? Então, me surpreendeu a rapidez que ele ficou pronto, sabe? Eu tava programando que ia ficar muito em cima da feira do livro. Graças a Deus chegou logo. E a minha ideia era lançar na Flipos. Mas o que eu penso fazer? Eu acho que eu vou fazer uma pré-venda já, que já tem bastante gente procurando. E seguir pela Flipos, depois para os eventos geeks, também colocar na internet para vender. Aí quem quiser adquirir, aí ó, já entra em contato comigo pela DM do Instagram. Isso aí. Já que você falou da Flipossos, você que já participou, eu te perguntei quanto... Você estava no passado, você falou assim, as 10 últimas edições eu tava. Então, para você, como é já ter participado das 10 últimas edições? E se você, como criador, se você sente que falta hoje mais oportunidade ou mais reconhecimento? Olha, eu falo que a semana da Flipos para mim é uma semana caótica, né? É muita loucura, conciliar trabalho, casa, feira, mas eu te digo que é uma das semanas mais felizes da minha vida. Sabe quando você se sente bem num lugar? E eu não digo só a Flipos, qualquer evento que eu vou, geek, literário, é o meu meio, sabe? É um lugar que, assim como num show de metal, eu me sinto bem, eu me sinto nesse meio. Então é bem gratificante. Eu já, nos últimos 10 anos eu participo, até foi quando a gente conseguiu o stand dos autores pós-caldenses, para dar mais reconhecimento para os autores da cidade.
Então eu ajudo na coordenação, eu que entro em contato com os autores, eu que sou o cara chato das regras, e sou chato mesmo, tem que ser para manter, para a gente sempre ter esse stand. E participei de outras edições também, vem participando de outros eventos. Então, eu gosto bastante, cara. É um ambiente, um cenário que eu acho bem fera. E acho sim que ainda falta bastante reconhecimento. Acho que falta muito espaço. Aqui em Poços mesmo, a gente tem tantas feiras na cidade, nenhuma engloba o escritor, o quadrinista. Eu venho brigando há várias gestões, brigando no bom sentido porque eu sou bonzinho. Venho tentando argumentar do porquê a gente tem aquela feira da frente das termas lá, Expo Rua, não sei qual a dificuldade de repente mexer no edital e colocar quadrinista e escritor, mas sempre há um problema. E acho que já está na hora de Poços de Caldas entender que a gente está num circuito literário muito importante. A gente tem a Flipos, que é uma feira já reconhecida não só nacionalmente, mas fora também, é a que abre o calendário nacional, e a gente tinha tudo para criar um turismo literário aqui na cidade. Começaria dando esse espaço para os autores da cidade também apresentarem seus trabalhos no resto do ano. O autor não pode só ter uma feira no ano. Entramos agora no modo aleatório. Aqui não tem resposta certa, tá? Pode ficar despreocupado. Responda de coração. A gente começa esse bloco. Sabe aquelas embalagens que você pega e tá escrito assim, alto em açúcar, produto, como é que é? Adicionado? Açúcar adicionado, sabe? Em excesso, não lembro teor de sódio alto. Aquelas embalagens que a gente pega e tem aquela mensagem. Se você pudesse ter em você um tipo de aviso assim, sabe? Se você fosse uma embalagem, em você estaria escrito o quê? No caso, essas embalagens vêm com algo que é prejudicial, né? Sim. Ou não, né? Às vezes vem escrito assim, super gostoso e macio. Ué, aí, ó. Não, macio não, vou deixar só o super gostoso. Macio, aí você mata, né? Mas, poxa, o que poderia vir? Eu acho que, para alguns, o fato de, atenção... passivo de muitas regras, porque eu sou um cara regrado, eu sou um cara que vou te cobrar, se você estiver fazendo algum projeto comigo, alguma coisa, vamos seguir na linha. Então, para uns, isso daí pode ser algo, opa, agora fiquei com medo. Boa. Segunda pergunta, para você, o que é pior? Tentar e falhar ou manter a dúvida de será que daria certo? Nossa, essa pergunta é a minha do ano mesmo, é aquela que eu tô fazendo isso. Eu vivi muita coisa minha, principalmente profissional, no Si. A animação mesmo. Eu demorei pra engrenar, pra começar, porque eu fiquei no Si. Não, vamos tentar e vamos falhar. Sabe por quê? Você já aprendeu só tendo sucesso? Você não aprendeu só tendo sucesso. A gente aprende a hora que erra. É que nem eu falei do livro, bati cabeça muito para conseguir publicar, tal, indo atrás de editora, até você descobrir, opa, mas por que eu tô batendo cabeça aqui se eu tenho outro caminho? Então é falhando que a gente aprende. Se você tentou, falhou, tá, bateu aquela bad inicial, mas tira proveito disso. O que você aprendeu ali? Se esse caminho deu errado, então que esse caminho eu não vou. Então eu vou por outro caminho. Então, tentar e falhar até acertar. Isso foi uma ideia que a gente trocou em alguém que passou aqui um tempo atrás. E aí falou assim, aí eu falei assim, eu tentei tal coisa e eu fracassei absurdamente, foi um desastre. E a pessoa falou, eu queria tentar, mas eu prefiro segurar aqui na esperança de que, sabe aquela carta na manga de ainda alimentar uma esperança de que, isso aqui ainda pode dar certo. Então, a gente ficou nesse paradoxo, falando, não sei o que é pior. Mas eu acho perigoso isso, porque... Que nem a gente falou de saúde, você não sabe se amanhã você vai estar bem. Aí de repente você ficou segurando isso, aí amanhã você fala assim, nossa, depois da manhã eu ia tentar. E hoje eu não tenho saúde para fazer isso. Pagar para ver, real. Nossa terceira pergunta, se você pudesse ter um manual de instrução para lidar com qualquer coisa, alguma coisa, que coisa seria? Com coração. Boa. Eu acho que esse é complicado, viu? Ainda mais quando você é muito racional, quando a gente estava falando isso mais cedo, quando o coração tenta assumir, ele vem numa proporção
destruidora, ele não quer saber se o racional acha legal, acha certo, não. Então acho que um manual para isso seria bem interessante. Se ia seguir, aí é outra questão. Nossa quarta pergunta é a Lei Carlos Campos. Se você pudesse decretar uma lei que entraria em vigor amanhã, qual seria? As artes precisam estar mais presentes, não só para a criança, mas para o adulto, para o idoso, para todo mundo. Isso englobaria também o lance da internet, da gente saber, né, trabalhar de forma mais correta ali com a internet, para a arte, para o estudo, e não para tanta fofoca tudo. E eu sinceramente, que a gente estava falando disso. A gente tem tanto recurso e às vezes vê tão escasso um espaço para escritor, tão escasso para um quadrinista. Vamos colocar esse povo para criar também. Depois que a gente começou a ter espaço em feira, quantos escritores surgiram na cidade? Então eu acho que a Lei Carlos Campos seria arte para todo mundo. Espaço para você fazer workshop, espaço para você aprender, espaço para você expor. Boa. Quem sabe um dia. E a nossa última pergunta que fecha é sempre a mais tranquila, que é o momento que o sono começa a bater e aí eu começo a escrever o roteiro já meio assim. Se o ser humano é a espécie mais inteligente do planeta, por que a gente também é a única que destrói onde a gente vive de forma consciente? Então, né, eu acho que a inteligência tem hora que ela prega uma peça, né? Eu não gosto muito daquela frase que o mundo é dos espertos, que infelizmente esse esperto não é você ter conhecimento, você saber trabalhar com alguma coisa, é você saber passar a perna em quem é mais ingênuo, em quem tá ali de bom coração. E acho que é por isso, a ganância, né? A gente destrói o planeta por pura ganância. A hora que o planeta começar a superaquecer, a hora que o planeta acabar um tal recurso, eu já não vou estar aqui mesmo. Então eu vou fazer pro meu bem aqui, para eu ter os meus ganhos e pronto. E eu acho que esse que é o maior problema. A gente fala que é muito inteligente, mas é até complicado falar que a gente é inteligente se for olhar dessa forma, né? Entramos agora no bloco final. Esse é o momento em que a nossa conversa vai chegando ao fim. E agora você vai deixar algumas indicações e recomendações para a galera que está assistindo a gente. E a gente começa com um hábito que você acredita que é poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Da saúde, né? Academia, correr. Olha, por menos tempo que você tenha no seu dia, levanta da cama, faz um agachamento, estica os braços, busca se exercitar um pouco. Que aí você vai ver que o teu dia começa bem melhor, a ansiedade diminui, o teu corpo vai responder mais. Então acho que o bem-estar seu em primeiro lugar, e depois você começa o teu dia que nem louco. Agora você vai escolher um desses que tenha ou não um significado para você, que você queira compartilhar, que as pessoas acessem. Pode ser um filme, uma série, um livro ou uma música. Um desses. Posso mudar um pouco e incluir um quadrinho aí? Boa, manda ver. Porque, já que a gente tá falando, né, eu gosto de bater muito na tecla de a gente apoiar o quadrinho, a arte nacional, tudo, então vamos indicar coisa nacional. Eu vou indicar um livro de literatura fantástica, envolvendo vampiros, para quem quer começar a ler esse mundo com uma literatura um pouquinho mais tranquila. Eu indico Os Noturnos, da autora Flávia Muniz. Ele foi um livro que foi me apresentar na 8ª série, então me levou para esse universo, e foi uma delícia. Então é um livro bem legal para molecada de 15, 16 anos já começar a ler. E de quadrinho eu vou indicar o Homem Chiclete, do Ed Galileu. É um herói bem naquela pegada mais comédia, é muito gostoso, tem uns artistas muito fera trabalhando nesse quadrinho e vale a pena conhecer. Bom, e agora pra gente fechar, esse é o seu convite ao pensar, é o momento em que você deixa pra gente uma reflexão que você gostaria que as pessoas de casa pensassem sobre. Eu penso o seguinte, e quero que vocês pensem também. A gente sempre tem que ter em mente que a gente busca fazer pra gente, a gente tem que também ver o impacto que vai ter em outras pessoas. Então acho que é legal, a gente às vezes quer realizar algo, tudo, e tem muito aquela ideia, o que importa sou eu, o que importa é eu viver, eu ser feliz, mas que impacto que você vai ter
em uma ou mais pessoas, e se você estivesse do outro lado, e alguém agisse dessa forma com você, você ia gostar? E aí você tem tua resposta, devo fazer dessa forma ou não? Se fosse comigo eu não ia gostar, então quer dizer que a outra também não vai gostar. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente hoje está vivendo muito essa ideia de que só vale a gente. Ame-se, cuide-se, isso é muito legal. Mas você não vive no mundo sozinho, sabe? Então você tem que tomar cuidado para não passar por cima, não pisar em outra pessoa para chegar no seu objetivo. Dá para fazer as coisas sem magoar ou passar por cima de ninguém. Muito bom, obrigado pela reflexão, pelo papo. Nosso episódio chegou ao fim, agora eu queria que você deixasse suas considerações finais e eu queria que você deixasse suas redes sociais para a galera conhecer você, conhecer seu trabalho também. Poxa, passou tão rápido. Então, muito, cara. Olha, eu achei que ia usar muita plaquinha de 45 minutos depois, não usou umas 3, 4 vezes só. Então, primeiro eu quero agradecer, foi um prazerzaço, adorei. É uma experiência muito louca. Quem tá com medo de participar, não tenha medo. Pode vir, pode participar. Qualquer coisa, tem um gatinho ali no sofá que você pode fazer um carinho para se acalmar. Então foi muito legal, agradeço mesmo o convite. Agradecer a todo mundo que está dando maior força nos meus trabalhos nos últimos anos, pessoal que me procura nas feiras, nos eventos, valeu mesmo. Saiba que o que dá mais orgulho para quem cria é isso, sabe? Ver esse reconhecimento. Às vezes a gente fica ali criando sozinho e às vezes, a pessoa que está comprando o livro não sabe quantas horas que a gente levou, quanto tempo aquilo ficou na nossa cabeça, trabalhando, e ter esse reconhecimento quando o trabalho está pronto é enorme, é gratificante demais. Então, muito obrigado a todo mundo que comparece nos eventos. Espero ver todo mundo na Flipostos. Vou estar no stand dos autores Poços Caldense. Quero ver a galera toda. Vão lá comprar o Logan e o Dino, que vocês vão gostar do livro. E é isso. Muito obrigado mesmo. Agradecer também meus pais, todo mundo que sempre me dá bastante força. Agradecer o Logan, que ele sempre me dá histórias. Todo dia tem uma história nova. E já quero deixar minhas redes sociais para quem quiser conhecer, também adquirir algum trabalho meu. Tem o Instagram do Carlo Campos, que é Carlo Campos YT, Carlo com K, sem o S do Campo, no Carlo. E o Vida de Leiturista, que é tudo junto, Vida de Leiturista. Além disso, tem o meu YouTube, Carlo Campos, também o nome todo junto, só que não tem o YT. E por todos esses meios vocês conseguem me achar e achar meus trabalhos também. Obrigadão. Cara, muito obrigado. Valeu pelo papo. Para você de casa, se você está assistindo pela televisão, pela TV Poços, saiba que alguns dos nossos episódios eles ultrapassam 1 hora. Se você está assistindo na TV só cabe 1 hora, mas pode ser que esse episódio que você está assistindo ele seja maior e tenha versão estendida lá no nosso canal do YouTube. Então aqui a gente tem 2 horários. Na TV, todo sábado às 16 e todo domingo às 17 horas. No YouTube, todo domingo eu tô com um novo participante aqui. O da semana passada foi a Mel Braga. A Mel Braga ela é estudante de serviço social. A gente teve um papo bem legal. E o convidado da semana que vem, se você quiser saber quem é, lá no nosso Instagram, @conviteaopensar. Lá você pode mandar pergunta, você pode participar, você pode se inscrever para ter um episódio aqui comigo. Você preenche um formulário com 3 perguntinhas e aí você pode vir aqui para ter um episódio. A gente tem um link do nosso Apoia-se que tá aqui embaixo. Galera, com R$12 por mês. R$12 você apoia esse projeto a ele continuar existindo. Esse projeto que é feito apenas por mim. Tem o nosso Pix aqui em cima. Toda contribuição é muito bem-vinda e ajuda muito. Além desse formato que vocês estão assistindo, o Convite ao Pensar ele tem mais 2 formatos. Se você é músico ou se você é professor ou domina muito algum tema, a gente tem um programa focado para músico, que é o Convite Acústico, e a gente tem também o Convite Educativo, que a gente apresenta um tema. Se ficou curioso, dá uma olhada no nosso canal aqui do Convite ao Pensar. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu!